Flores que duram 2 meses, 2 meses e meio. Hastes que chegam a portar 20, 30, 40, 50 flores de uma só vez. Plantas que atingem 1,5 metro de altura. Nós estamos falando do cimbídio e é sobre ele que nós vamos conversar nesse vídeo. Então, vem com a gente! Se você estiver chegando no nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Aproveita a oportunidade, dá uma paradinha e clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. E se você já nos acompanha há algum tempo e ainda não se inscreveu, não perde a oportunidade. É muito importante para que os novos conteúdos cheguem até você e para que a gente saiba o tamanho da comunidade aqui do canal. Mas se você já acompanha nossos vídeos e assistiu o vídeo anterior, que é o vídeo que tratava sobre orquídeas na chuva, você viu que lá nós propusemos a criação do momento que nós chamamos de momento inscritos aqui nos nossos vídeos. E eu tive essa ideia, coloquei a ideia aqui para vocês e vocês aparentemente gostaram muito da ideia. Vieram muitas mensagens de incentivo, achando legal, e os vídeos começaram a chegar, gente. Então, esse vídeo, o vídeo sobre cimbídios, é um vídeo que foi motivado pelo momento dos inscritos. E foi uma sugestão, um pedido lá do Anderson. O Anderson é de Samambaia. Samambaia é um distrito administrativo de Brasília, tá? Da cidade de Brasília. Num vídeo mais à frente a gente fala um pouquinho mais sobre distritos administrativos, clima da região, que tipos de espécies nativas acontecem na região de Brasília ou do centro-oeste brasileiro todo, tá? Tem muitas plantas interessantes lá, mas a gente gostaria de agradecer aí ao Anderson, então, lá de Samambaia, que mandou um vídeo pra gente. O vídeo dele falava sobre crescimento de cimbídios. E aí a gente ampliou um pouquinho mais o tema para falar sobre crescimento e floração. Vamos ver o vídeo dele? Acompanha aí. Olá, grande Rodrigo. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Quem fala aqui é o Alisson de Samambaia, Distrito Federal. Estou com essa cimbídio aqui do meu lado esquerdo, conforme você está vendo. E já tem uns 6 meses que eu comprei essa muda. Eu estou percebendo que ela quase não está desenvolvendo. Qual a orientação que você pode estar me dizendo aí, passando, por favor? Ela está no substrato chip de coco. Obrigado, meu amigo. Gente, vocês viram que vídeo legal? Vídeo curtinho, bem objetivo. O Anderson se apresentou, trouxe pra gente o tema e é essa a ideia. Não espera muito não, manda o seu também. O Anderson mandou pra gente pelo WhatsApp. Eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os nossos contatos, inclusive o nosso WhatsApp. Então vai lá, grava seu videozinho agora e manda pra gente. Agora não, espera acabar esse vídeo e depois você grava o seu, ok? Galera, qualquer coisa que a gente inicia, nós sabemos, é muito difícil, né? A gente geralmente encontra barreiras aí que a gente não sabia que a gente ia passar por elas. E o vídeo do Anderson não dava para ser diferente. É o primeiro vídeo do Momento Inscritos e é um vídeo que vem com um desafio enorme para a gente aqui do Orquidária Imperial. E não só o desafio para criar o tema, embutir o vídeo aqui dele nos nossos vídeos, mas é um desafio gigantesco porque nós não cultivamos cimbídios no Orquidária Imperial. E você sabe por quê? Porque cimbídios são plantas de clima fresco, são plantas de clima frio e não são plantas de clima quente. O Orquidária Imperial está na cidade do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, em 2 cidades diferentes. Nós temos estrutura de produção em Maricá e temos estrutura de produção em Itaboraí. Ambas as áreas são áreas de clima quente. A maioria das orquídeas de clima quente você consegue cultivar com facilidade em clima ameno e clima frio. Mas isso não é verdade para a maioria das orquídeas de clima frio. E cimbídio, Dendrobium nobile, Masdevallia, a famosa carinha de macaco, são plantas de clima frio. Por isso que aqui no Orquidária Imperial a gente não cultiva cimbídios, por exemplo. E aí a gente ficou com aquela, né? Não, é o primeiro vídeo que nós recebemos. O que a gente vai fazer agora? Missão dada é missão cumprida. Então olha aí o que a gente aprontou. Anderson, você não ia ficar sem resposta, cara. Fala, Anderson, tudo bem? Conforme eu tinha explicado, nós não cultivamos cimbídio no nosso orquidário em função do clima. Então, para cumprir a missão que você me passou, eu vim hoje num dos maiores atacadistas de planta da América Latina para mostrar para vocês o cultivo do cimbídio que é distribuído aqui nessa central. Então, vamos observar um pouquinho os cimbídios deles, que aí a gente consegue discutir, mesmo a gente não tendo essa planta em produção no Orquidária Imperial, ok? Olha só. Vocês acham que esses caras têm cimbídio, ó? Tudo isso aqui atrás de mim é cimbídio. Vai desde o cimbídio clássico, tá aqui, ó. Ó, os cimbídios clássicos, até os cimbídios pendentes, ó. Isso aqui é a nova moda também no mercado, os cimbídios pendentes. Então, deixa eu mudar o lado da etiqueta agora, o lado da etiqueta não, o lado da câmera agora,
para eu poder mostrar em mais detalhes para vocês um pouquinho desses cimbídeos, dessas plantas que estão aqui para ser distribuídas para o Brasil todo. Meus amigos, os cimbídeos, eles têm origem, eles são plantas exóticas, ou seja, são plantas que não ocorrem naturalmente na nossa flora local aqui no Brasil. Elas são plantas que vêm de fora, tá? São plantas que tiveram origem no Sudeste Asiático, Ásia praticamente toda, né? Em especial em lugares de climas mais frescos e mais frios da Ásia, tá? Por isso essas plantas são plantas que precisam de frio, em especial nem tanto para crescer, mas em especial para florir. E elas são plantas que atingem até 1,5 m de altura aproximadamente. É óbvio, existem espécies bem menores, mas existem espécies e híbridos bem grandes, bem desenvolvidos e que chamam muito a atenção no mercado consumidor. Olha o tamanho desses aí que eu encontrei para mostrar para vocês. Eu estou agachado na frente de um cimbídeo desse aqui. Quem me conhece sabe que eu sou um cara bem alto, tenho 1,83 m de altura mais ou menos, e agora eu vou ficar em pé para vocês verem a altura que essas plantas atingem. Olha só, 1,83 m de altura, essa planta, ela está colocada num carrinho, no primeiro nível do carrinho, bem próximo ao chão, e ela está batendo, a haste de flor dela está batendo praticamente na altura do meu peito, ó. A planta, ela pode ficar muito, muito grande. É óbvio, isso é de acordo com a variedade que ela pertence, a espécie em que ela pertence e a variedade, o híbrido que foi criado a partir dos cruzamentos. Os cimbídeos, eles até crescem muito bem. A planta dele lembra muito uma moita de capim mais grosso, tá? Com mais substância. Ele até cresce muito bem em lugares de clima quente. Cresce, fica bem formado, verdinho. O problema é que ele não floresce. Ele só floresce se você tiver uma diferença de temperatura entre a noite e o dia muito grande. Essa diferença chega a ser de 10, 15, algumas fontes citam até 20 graus entre a temperatura que você obteve à noite, durante o dia, para a temperatura que você obtém à noite. O fato é que se você não tiver de noite, em uma determinada época do ano, temperaturas entre 4 e 14, 15 graus aproximadamente, e temperaturas diárias de 28, 29 até 30 graus, você não vai conseguir floração. Você vai encontrar espalhado pela internet, você vai falar assim: ah, Rodrigo, eu já vi diversos textos aqui na internet, ou diversos vídeos na internet, o pessoal ensinando técnicas que prometem produzir resultados, ou seja, prometem produzir flores nas minhas hastes de cimbídeo, por exemplo, nas minhas plantas, nos cimbídeos propriamente ditos. E aí eu vou falar para você, essas técnicas em geral, elas se resumem a aplicar gelo na planta, né? Chegar de noite e colocar gelo no pé da planta ali sobre o vaso, ou então molhar a sua orquídea, o seu cimbídeo à noite com água fria. Mas gente, a grande verdade é que nenhuma dessas técnicas assegura resultado para você. Na verdade, a maioria delas pode sim trazer problema para você. Vocês assistiram o nosso vídeo sobre regas. Na verdade, nós fizemos aí 3 vídeos que tratam de assuntos relacionados à rega, né? E um deles a gente fala, olha, evita molhar a sua orquídea em período noturno. Sua orquídea, seja ela qual for, né? Aí não estava associada, essa instrução não estava associada ao cimbídeo. E em especial se for à noite e se for em épocas de clima frio. E agora você esquece tudo isso, você rasga essa informação e aí você começa a tentar, para estimular a florada de uma orquídea que não é do seu clima, você começa a tentar jogar água fria nela à noite. Ou seja, a chance de você não ter flor é muito grande e a chance de você ter um problema de ordem fúngica ou bacteriana, você trazer fungos e bactérias ou favorecer a propagação de fungos e bactérias na sua planta por estar molhando ela à noite, molhando com água gelada, é muito maior. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessas técnicas mirabolantes ou dessas soluções miraculosas, né, aplicadas em qualquer coisa na nossa vida, em especial nas orquídeas.
Mesmo porque não produz o resultado, eu asseguro isso para vocês, isso não produz o resultado, você não vai encontrar nenhum trabalho científico, nenhum orquidário de grande porte desenvolvendo cimbídeos ou plantas de clima frio em regiões quentes. Essa é a primeira prova, a primeira análise que você tem que fazer. São soluções, são dicas simplistas. Por que eu falo dicas simplistas, gente? Não é criticar o trabalho de ninguém, a dica de ninguém, o vídeo de ninguém, mas quando você fala, olha, para você obter floração do cimbídeo em clima quente, basta você molhar a sua orquídea à noite com água fria. Primeiro, você já está jogando o prazer de cultivar orquídeas pela janela, né? Porque cultivar orquídeas tem que trazer prazer. Gelo é bom na Coca-Cola, no refrigerante. Eu tenho que evitar tomar muita Coca-Cola, gente. É bom na Coca-Cola, no refrigerante. Água gelada é bom em momentos em que o clima pede para isso, mas para beber. Não para aplicar em flores ou em plantas. Muito menos à noite. Quando as pessoas falam isso, elas estão sendo simplistas, porque não é só água gelada ou baixa temperatura no vaso. Você não vai molhar a planta toda com água gelada. Então você não vai reduzir todo o microclima, todas as partes daquela planta, incluindo folhas, pseudobulbos, base, as gemas que podem se especializar e se tornarem novos bulbos e folhas, ou se tornarem hastes florais. Você está molhando o vaso, você está molhando raízes, você está eventualmente provocando danos sérios ao sistema radicular daquela planta. Ou seja, você não está alterando todas as condições ambientais que essa planta encontra quando cultivada no lugar correto. Todos nós sabemos que na época de inverno, em épocas mais frias ou em lugares mais frios, você tem menor comprimento de luz do dia. Então você tem menos horas de sol durante o inverno, por exemplo, certo? Então essa menor quantidade de luz também induz a floração em uma série de espécies. Tá? Menor ou maior quantidade de luz. Então, não cai só a temperatura e não cai só lá no vaso. Cai a temperatura ao redor da planta, em toda a estrutura da planta. Reduz, por exemplo, a luminosidade. Tá? Em alguns lugares, em alguns momentos do ano, você tem menor quantidade de água disponível na natureza. Então, nós sabemos da história do inverno seco. Então, é um inverno seco, o inverno é frio, sim, maravilha. Mas ele tem menor comprimento de luz solar? Sim, tem menor comprimento de luz solar, por isso que fica escuro mais cedo durante o dia, né? E por isso que no verão a gente tem o horário de verão, a gente aproveita a luz do sol um pouquinho mais, né? Então estava falando, eu me perdi um pouquinho, mas eu estava falando, fica a água gelada, né? Cai a temperatura, reduz o comprimento de luz. Mas você tem um estresse hídrico que a planta precisa. O que é esse estresse hídrico? Ausência de chuva. Tá? Por isso que o inverno é seco, porque tem ausência de chuva. E se você tem ausência de chuva, aí você vai usar uma técnica para reduzir a temperatura que você aplica à água, então não faz muito sentido. Por isso você não vai obter esse tipo de resultado. Tá ok? Por isso eu sou muito incisivo e sou relativamente contra esses planos miraculosos. E aí aqui, naturalmente, alguns de vocês vão estar pensando, tá, tudo bem, então se eu não posso reduzir a temperatura com água gelada, eu vou reduzir a temperatura com ar-condicionado. Porque se eu tenho um ar-condicionado, o ar-condicionado produz um microclima dentro do ambiente um pouco mais seco, mais frio, legal, eu vou obter resultados. Gente, talvez você até obtenha algum resultado. Você não vai obter um resultado natural de planta extremamente bem cultivada, de planta produzindo resultados excelentes. O que eu quero dizer para vocês? Quando você adquire essa planta, lá na floricultura ou no orquidário que a produz ou que comprou para comercializá-la, essa planta vem com 10, com 20, com 30, com 40 flores. Assim como o Dendrobium nobile, por exemplo. E aí quando você usa todas essas técnicas loucas, de orquidoidos, né, no bom sentido, para tentar estimular a floração, se você vier a conseguir 1, 2, 3 florzinhas. É possível que a gente encontre aqui entre os nossos inscritos pessoas que vão falar, ô Rodrigo, eu tenho Dendrobium nobile, eu coloquei lá na árvore e o meu floresce sim. Sim, ele pode florir. E aí eu estou em clima quente, mas ainda assim ele floresce. Sim, ele pode florir, mas dificilmente ele vai florir no potencial máximo. Dificilmente ele vai portar flores tão belas, cores tão impactantes e quantidade, volume floral bem armado. Tá? Então é por isso que a gente chama atenção e é por isso que a primeira dica ao adquirir plantas,
procure se informar se essas plantas elas se adaptam ao seu ambiente de cultivo ou não, porque aí a sua chance de acertar ou de ter dificuldades no cultivo são muito maiores. Mas floração não era a pergunta original do Anderson, né? O Anderson ele estava falando assim: Rodrigo, eu comprei uma muda de cimbídio, ela está aqui no meu vídeo, a gente consegue ver a muda ali ao lado esquerdo dele, mas ela não se desenvolve, ela está 6 meses paradinha aqui e ela não está se desenvolvendo. E eu estou usando chip de coco. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? E Anderson, eu vou mostrar para vocês agora um outro trechinho do vídeo que o chip de coco ele não é a melhor opção para cultivar cimbídeos, tá? Fibra de coco nem pensar para a maioria das orquídeas. O chip de coco sim, é possível usar o chip de coco, mas não para cimbídio. A maioria dos cimbídeos eles têm características quase que completamente terrestres. Existem espécies terrestres e existem espécies epífitas, tá? Mas a maioria dos cimbídeos disponíveis aqui no mercado brasileiro, você cultiva ele com pinos. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha, só não sei se você vai conseguir observar, mas essas plantas que estão aqui, elas não estão sendo cultivadas com chip de coco, tá? Elas estão sendo cultivadas com mix, e esse mix ele é feito a partir de casca de pinos, tá vendo? Aqui vocês vão observar o resto das folhas velhas, né? Que o pessoal vai cortando os bulbos, nova brotação aqui, ó. E aí a planta vem emitindo a haste floral dela, está devidamente protegida aqui para embalagem. E eles têm uma prática também de amarrar as folhas para facilitar o transporte, porque essa planta ela fica uma moita muito grande. Então por isso que é feito dessa forma. Ah, Rodrigo, bacana. Eu vi que esses produtores aí que você acabou de mostrar estão utilizando uma casca de pinos bem moidinha, né? Uma casca de pinos bem pequenininha, de tamanho até inferior ao que a gente está habituado a ver, por exemplo, em catleias. Então eu vou trocar o substrato. Só isso vai resolver o meu problema? Não. Você vai observar também a necessidade nutricional dessa planta, tá? O cimbídio é uma planta que cresce muito, ela se desenvolve muito. Vocês viram aqui já no vídeo, plantas de 1 metro, 1,5 metro de altura, né? Haste floral muito grande. Essas hastes florais são inclusive muito exploradas no mercado de flor de corte. Nós, orquidófilos aqui do nosso canal, a gente cultiva a planta, né, o vaso. Mas o mercado de decoração usa muito também a flor de corte, que é cortar as hastes de flor para usar em decoração. Ah, Rodrigo, isso é uma maldade? Tá, tudo bem, cada um pensa de um jeito, mas isso é uma realidade e eu só estou mostrando para vocês a realidade do cimbídio, né? Mais uma das formas de explorar as flores do cimbídio. Então, por isso, ela é uma planta muito carente de adubação. E a turma gosta de carregar bem na mão na adubação, tanto a adubação solúvel, que eu sempre sugiro aqui para vocês, que é o Plant Prod 20-20-20, que tem disponível no nosso canal, ou no nosso canal aqui em cima, e quanto o adubo orgânico. Então, como adubo orgânico, existem diversos no mercado, a gente vai gravar um vídeo sobre isso, tá? O que nós fabricamos, usamos e distribuímos é o adubo Bokashi, é o Bokashi Colosso. O nosso a gente botou esse apelidinho de Colosso para diferenciar dos outros do mercado, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo como o pessoal usa o adubo orgânico com violência, em bastante quantidade. Esse também é um dos motivos da planta não estar se desenvolvendo, eventualmente não está se desenvolvendo, tá, Anderson? Vamos ver o vídeo. Anderson, não sei se a câmera vai dar foco, porque a planta está protegida por um plástico aqui em cima, tá? Mas eu estou mostrando para você aqui, ó, a aplicação do adubo orgânico, como o pessoal usa nessas plantas, tá? Nos cimbídeos. Eles usam adubo orgânico com vontade, viu, meu irmão? Então é isso que eu estava falando para você com relação à adubação das suas plantas. Você viu o volume de adubo orgânico que está sendo utilizado naquelas plantas? Gente, esse não é o certo não, tá? Imaginem que você, na sua casa, no seu espaço de cultivo, você consegue manobrar aí um volume de plantas relativamente pequenos. Embora existam colecionadores aí com 100, 200, 300, 500, 5 mil plantas em seu orquidário, a grande maioria dos colecionadores tem uma quantidade que possibilita você dar atenção quase que individual a cada vaso. Imagina num sistema de produção onde você tem diversos funcionários, empregados, etc., aplicando adubo em plantas e adubo orgânico, muitas vezes de forma manual.
E algumas plantas acabam levando mais, menos, colocando um pouco mais perto do bulbo, um pouco mais fora do bulbo. Aquelas quantidades ali eu considero até muito agressivas, e a forma com que eles foram colocados foi colocada ali em cima do bulbo, né? A gente sempre recomenda evitar esse tipo de aplicação, de local de aplicação para adubo orgânico, mas foi mais para ilustrar para vocês a necessidade nutricional da planta, tá? Nós vamos gravar um vídeo só sobre adubo orgânico, o que é um adubo orgânico, os principais adubos orgânicos do mercado, a diferença entre eles, como aplicá-lo adequadamente, e eu espero que vocês acompanhem isso num próximo vídeo nosso, tá bom? Vamos dar sequência aqui no vídeo de Simbídio. Viu aí, Anderson? Eu acho que se você ajustar essas duas questões, o substrato que você está utilizando e a adubação que você está fazendo, eu acho que você vai conseguir cultivar bem a planta. Você vai formar uma toceira muito boa, você vai ter uma planta bonita, uma planta verde muito bonita. Mas, como eu já expliquei, dificilmente você vai conseguir aí na região de Brasília uma florada bacana para essa planta. Eu sou natural, poucas pessoas sabem disso, a maioria das pessoas associam, em função do orquidário ser no Rio de Janeiro, acreditam que eu seja carioca, e na verdade Brasília é minha terra natal, tá? Eu sou de Brasília, eu vim para o Rio de Janeiro muito pequenininho, eu vim aos 9 anos de idade para o Rio de Janeiro, e por isso eu já sou praticamente radicado carioca, né? Mas o coração continua aí batendo em Brasília, e é uma pena só os caras que a gente fica colocando lá, né? Para comandar o nosso país. Mas vamos voltar aqui. Se você fizer isso, Anderson, você certamente vai conseguir cultivar bem sua planta, tá? E, gente, tem que ficar claro o seguinte, eu não estou desestimulando você cultivar esse tipo de planta, ou fazer tentativas, ou fazer testes, não. Eu só estou tentando mostrar de forma clara e objetiva para você resultados que podem ser obtidos ou não com maior ou menor esforço, tá? Essa planta é uma planta belíssima, vale a pena conhecer a sua existência, e quem pode, quem tem clima para cultivá-la. E ela é uma planta distribuída, comercializada em todo o país, tá? A única coisa que a gente critica, às vezes um pouco, mas eu tenho evitado essa crítica explícita, porque isso já me trouxe diversos problemas, né? Que o pessoal, às vezes, alguns orquidários compram essas plantas ou produzem essas plantas, e sem essa preocupação de informar o cliente final, eles levam essas plantas para serem vendidas em exposições em cidades em que o cliente não vai obter nova florada. E aí você pode entrar em uma série de argumentos aqui, que é questão comercial, que pode ser só um presente temporário para alguém, etc. Eu não acho justo fazer isso, e por isso o Orquidária Imperial não comercializa esse tipo de planta. Se comercializa, ou se algum dia isso vier a acontecer, a gente vai comercializar essas plantas mostrando e dizendo e dando informação para o nosso cliente, inclusive fazendo referência a esse vídeo que a gente está produzindo aqui agora. Mas deixa eu mostrar para vocês como lá naquela central atacadista a coisa é violenta. A comercialização dessas plantas é realmente, não só dos simbídeos, mas de plantas em geral, é realmente algo muito interessante. Olha esse videozinho aqui agora. Todos esses carrinhos que eu acabei de mostrar para vocês são carrinhos que estão se entrando no sistema de leilão nesse momento, para que os compradores aí possam então arrematar essas plantas e distribuir essas plantas para o Brasil todo. Meus amigos, eu sei que vocês devem ter ficado bastante curiosos com relação aqui ao funcionamento desse atacadista, que eu mostrei uns pedacinhos aqui ao longo desse vídeo para vocês, mas fiquem tranquilos que em uma nova oportunidade a gente vai mostrar o funcionamento de todo esse mercado de flores e aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Como curiosidade, né? É alguma coisa que sempre me chama muita atenção, ficar atento ao que está acontecendo no mercado de flores, e eu vou trazer isso para vocês um pouquinho mais à frente, mais detalhes, funcionamento de leilão, compra, venda, produção, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana!